Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, Jesus, pelo dia de hoje. Obrigado, Senhor, pela tua graça derramada em nossa vida. Nós, desde já, rendemos os nossos corações para aprender de ti. Espírito Santo, ministra no nosso coração, nos ensina a praticar a palavra, para que venha gerar fruto, Espírito Santo. Então, é isso que nós te pedimos hoje. O Senhor tem livre acesso ao nosso coração. E nós te agradecemos por esse dia, por essa noite abençoada, no nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Hoje nós vamos meditar lá em Marcos 6, 46 a 51, que fala sobre Jesus andando sobre as águas, né? Eu acredito que tem em todos os evangelhos. Eu não tenho certeza em Lucas, mas eu achei em Mateus, em Marcos e em João. A Karina depois, se ela achar, ela posta para nós. E é engraçado, assim, engraçado não, né? Quer dizer, é engraçado porque, na verdade, foi o homem que colocou os números, né? Mas em Mateus está no 6, em Marcos está no 6 e João está no 6. Então, eu sei que foi o homem que fez a distribuição lá dos capítulos, mas coincide de todos serem no 6. Eu vou ler no Marcos, tá bom? A palavra fala assim, está em Marcos 6, do 45 até o 52. Então, diz assim, logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem o mar até Betsaida, enquanto ele mandava o povo para casa. Depois de se despedir de todos, subiu sozinho ao monte para orar. Durante a noite, os discípulos estavam no barco, no meio do mar, e Jesus sozinho em terra. Ele viu que estavam em apuros, remando com força e lutando contra o vento e as ondas. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles caminhando sobre o mar. Sua intenção era passar por eles, mas quando o avistaram caminhando sobre as águas, gritaram de pavor, pensando que fosse um fantasma. Ficaram todos aterrorizados ao vê-lo. Imediatamente, porém, Jesus lhe disse, não tenham medo, coragem, eu sou. Em seguida, subiu no barco e o vento parou. Os discípulos ficaram admirados, pois ainda não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Bom, essa passagem, ela tem muitos segredos, muitos detalhes para nós aprendermos. A semana passada, uma das coisas que assim, falou no meu coração, enquanto a gente estava conversando, né, foi um testemunho que o Álvaro e a Sara deram acerca de autoridade, né? O quanto nós temos usado a nossa autoridade, aquilo que Jesus tem nos dado, né? E eles disseram que a previsão era de chuva para o final de semana e abrir o sol todos os dias, porque eles declararam que era sol que eles iam usufruir lá na praia, e foi assim que aconteceu. E aqui nós vemos Jesus com uma autoridade extraordinária, entre muitas coisas que nós vamos ver, mas andando sobre as águas, né? E, então, assim, a palavra que veio no meu coração é assim, Jesus, ele quer nos levar a andar sobre todas as nossas tempestades, todas. Não são só algumas, são sobre todas. Para nós entendermos essa passagem, né, que já começa dizendo logo em seguida, eu quero voltar no início lá do capítulo para nós entendermos o que os discípulos tinham vivido antes com Jesus, antes de acontecer essa tempestade no barco em que estavam só eles. Em Marcos 6, e você vê isso em Mateus 6 também, a mesma sequência, João não é sequencial, tá? Mateus, Marcos e Lucas são evangelhos que têm mais ou menos a mesma sequência de tempo, né? Mas João não, tá bom? Então, essa sequência, ela não vai aparecer exatamente dessa maneira em João, mas em Mateus e em Marcos acontece. Então, nesse capítulo, né, os capítulos para nós
melhorarmos a nossa forma de encontrar as passagens, certo? Mas são algumas coisas que aconteceram anteriormente e que batem o projeto do mas eu acredito que, mesmo que seja alguma coisa, tenha tido alguma diferença, eles passaram pelas mesmas coisas antes de chegar no. Então, diz assim, Jesus foi para Nazaré, junto com os e O Rê tá cortando. vou mudar. Agora congelou, Voltou? né? Voltou? Agora sua imagem congelou. Só tá o seu Tá, áudio. voltou agora? Voltou. Voltou. Sim? Então tá. Então vamos lá. Se parar de novo, eu mudo de novo, tá bom? Porque já caiu um monte de vezes aqui. Então, a primeira coisa foi que ele e os discípulos foram para Nazaré, e Jesus não conseguiu fazer muitos milagres em Nazaré, porque olharam para ele como filho do carpinteiro. Embora as pessoas já tenham visto milagres que tinham acontecido, como lá em Cafarnaum, né, em Caná da Galileia, que foi dentro do casamento, que Jesus transformou água em vinho, os parentes estavam lá, certo? Mas quando ele chegou em Nazaré, que foi onde ele cresceu, eles disseram, mas não é esse o filho do carpinteiro? Então, a primeira coisa que nós vamos ver é que os discípulos provaram, então, que em lugar onde havia incredulidade, Jesus não pôde operar muitos milagres. Lembrando que os discípulos estavam vivendo tudo isso com Jesus, certo? Depois disso daí, em seguida, aparecem os discípulos sendo enviados de 2 a 2 para poderem ministrar libertação dos endemoniados e também ministrar cura. E a palavra fala que eles foram enviados e tinham sido empoderados pela autoridade que Jesus impartiu na vida deles. E quando eles voltam desse lugar, eles voltam assim, maravilhados, que eles tinham podido fazer aquilo que Jesus disse que eles iam fazer. Então, eles tinham provado, eles fazendo aquilo que eles viam Jesus fazer. Depois disso, acontece a morte de João Batista. E então, essa passagem leva a que Jesus chega para os discípulos que estão voltando dessa jornada, de terem libertado muitos dos demônios, terem curado enfermos, tudo. Quando eles voltam dessa jornada, culmina com a morte de João Batista. Então, Jesus chega para eles e fala assim, olha, vamos nos retirar durante um tempo e ir para um lugar sossegado para que nós possamos descansar. E eles entram num barco, que Jesus fala para eles, e eles vão sendo levados, né? Entram nesse barco para se direcionar a um lugar que fosse um lugar calmo, para eles terem esse tempo só entre eles. Porém, a palavra diz que a multidão seguiu na costa. Eles viram aonde o barco ia e foram seguindo na costa. E quando eles aportam num lugar, a multidão já estava parada diante de Jesus, esperando Jesus ensinar de novo, operar milagres. Então, o que acontece? Jesus esquece de si mesmo, esquece da tristeza, esquece do cansaço, porque o valor são as pessoas, e então se dá a multiplicação dos pães e dos peixes. Então, outro fato que os discípulos vivenciam antes deles irem para esse barco depois. Bom,
depois que acontece a multiplicação dos pães, é que vai aparecer, então, a tempestade em alto mar, onde só os discípulos estão presentes. Jesus, nessa situação, não está no barco, porque na outra tempestade, que também foi nesse lago de Genezaré, Jesus estava no barco, totalmente diferente dos discípulos, que de um lado do barco estavam apavorados e ele do outro lado dormindo. Mas nessa jornada, né, nesse tempo de atravessar novamente, e o que Jesus falou assim, ó, nós estamos indo agora para Betsaida, né? Jesus não estava dentro do barco. A tempestade agora é enfrentada só pelos discípulos. Então vamos revisar o que os discípulos viveram antes disso. Bom, o que eles viram? Incredulidade ou visão natural em Nazaré, impedindo milagres, certo? Que o poder de Jesus nele, eles crendo, operava milagres nas pessoas. Eles também receberam esse poder. Terceiro, que Jesus, ele não pensava em si mesmo. O valor dado às pessoas era muito maior do que sua tristeza ou cansaço. E por isso, ele atende a todos, ensinando, e a multiplicação dos pães. A quarta coisa, multiplicação dos pães diante de toda a provisão necessária, natural, toda a provisão natural necessária, depois desse tempo de aprendizado dessa multidão com Jesus. Então, eles tinham visto provisão sobrenatural e agora culminava com a natural, certo? Porque os milagres todos que eles viveram foram sobrenaturais. E aí, a outra coisa, antes deles estarem no barco, é que o descanso de Jesus, ele sempre acontecia no lugar de refúgio, na presença do Pai. O que ele fala antes deles irem para o barco? Né? Ele fala, vocês vão para o barco, e eu vou encontrar vocês. Mas ele diz que ele vai orar. Ele falou, pode deixar, tá, em Mateus fala isso, ele falou assim, pode deixar que eu disperso a multidão, eu disperso elas. E depois de eu despedi-las, eu vou subir ao monte para orar e encontro com vocês. Então, os discípulos já estavam cientes que toda vez que Jesus precisava de descanso, o tempo dele era investido na intimidade com o Pai. Era um tempo separado que ele ia para um lugar que era deserto, calmo, sem nenhuma interferência, onde ele podia ficar sós com o Pai. E é dentro de tudo isso que eles vivem, né, que logo depois vai acontecer a tempestade. Bom, como que se dá essa tempestade? A tempestade, ela se levanta quando eles estão no meio do mar, a palavra fala, né? Os discípulos estavam no barco, o barco, nós podemos colocar que o barco, ele é a figura, hoje, da igreja. Por quê? Porque o barco é um lugar seguro, no meio de um mar revolto, que são as nações, e que estão o quê? Nas trevas, né? A única luz que há no mundo hoje, ela vem da igreja. Então, se a igreja não tiver consciência de quem ela vai ser deixada levar pelas ondas revoltadas das nações. Então, a consciência de quem nós somos em Cristo é que traz toda a mudança do olhar dessa situação, porque se nós olharmos a grandeza do mar para um barco pequeno, então é mais fácil nós enxergarmos o mar engolir o barco, certo? E o barco ainda descreve aqui que o barco é a vela. Você imagina o barco a vela numa tempestade de vento que se levanta. Então, é mais fácil nós enxergarmos o mar engolindo. Mas a palavra do Senhor,
ela fala que a igreja, ela tem todo o poder de Jesus. Então, ao invés do mar engolir a igreja, é a igreja que resgata as vidas do mar. Então, eu vou continuar aqui. Vamos lá. Bom, mais uma coisa. Quando é que se dá toda a narrativa? A narrativa, ela foca no tempo da escuridão. A palavra fala que já estava muito avançado na madrugada, quando Jesus, sozinho em terra, olha os discípulos, que estavam lutando para conseguir vencer as ondas e permanecer no caminho que Jesus tinha dado para eles. Ó, vão para Betsaida, que eu vou encontrar com vocês lá. Certo? Então, na hora... Agora nós vamos ver, assim, algumas lições pontuais, né, dessa história, e que, para nós, é assim, como o Senhor, ele não desiste de nós, né? Às vezes a gente tem umas experiências que são tão grandes, e, de repente, a gente se vê diante de alguma situação, e parece que a gente nunca teve experiência com Jesus. Parece que o barco está afundando de novo. Né? Mas Jesus não desiste, ele tem uma paciência com a gente. Então, diante de tudo aquilo que os discípulos tinham vivido, né, dentro do barco ali, a palavra ela foca que estava no tempo da escuridão. Quando é que os problemas eles aumentam na vida da gente? Eu não sei se com todo mundo é assim, mas comigo é. Quando eu estou de madrugada, pensando em todas as coisas, Jesus, o problema ele cresce assim, nem sei quantos metros de onda, né? Durante o dia parece que o problema ele é vencido, não é? Mas de noite, ô coisa dura, né? Quando a gente tem uma coisa para resolver, e o negócio, assim, o sono vai embora, isso pega o nosso coração, de noite, o problema parece muito maior, ele cresce, né? Diante dos nossos olhos, né, que geralmente estão fechados, mas ele cresce, né? E aqui fala que a hora da escuridão, né, que é entre 3 e 4 da manhã, os discípulos, eles estavam sozinhos no barco. Jesus não estava com eles. Eles estavam sozinhos. E nesse tempo da escuridão é o tempo que a gente não enxerga a solução. É isso que significa. A gente não consegue ver que o problema, ele, na verdade, ele já está solucionado, porque em Cristo, todas as coisas que nós passamos em Cristo, a partir do momento que nós confessamos Jesus, nós já passamos como mais que vencedores. Porque Jesus Cristo abriu o caminho da vitória, né? É como uma corrida. O que acontece com a corrida? Né? Numa corrida, aquele que vence, ele rasga a fita. Não é assim que funciona? Ele rasga a fita. Jesus foi o que rasgou a fita, só que ele convidou todos nós a passarmos por ela depois, na vitória dele. Então, todas as nossas tribulações, toda vez que surge um problema que parece uma escuridão, que é aquele túnel que você não vê o fim, ele já tem uma solução vinda do céu para a vida da gente. Só que quando nós estamos imersos, olhando para a escuridão, a gente não enxerga essa solução. A gente só vê o volume do problema crescer, né? E então, só que nessa hora, a palavra do Senhor fala lá no versículo 48, que Jesus já tinha visto onde estavam os discípulos. Eu vou ler de novo. Fala assim, ó. O vento era contrário e Jesus podia ver o esforço que faziam para remar, tentando avançar para o outro lado. Bom, aí já acontece uma coisa sobrenatural, né? Porque se estava tudo escuro, como que Jesus enxergou o barco e o mar revolto? Como que Jesus conseguiu ver o barco e os discípulos? Porque não fala que Jesus viu o barco, fala que Jesus e os discípulos tentando remar
contra aquela circunstância. Quer dizer, a gente pode não enxergar nada, mas Jesus não tira os olhos de nós. Ele não tira os olhos de nós. Por mais escura que seja a situação. Ele não olhou a tempestade, ele viu os discípulos tentando remar. E aqui a gente aprende uma outra lição, que é a história do remar, né? Que a palavra fala que eles estavam colocando todos os seus esforços para se manter na direção que Jesus tinha dado. Bom, nós já aprendemos que esforço quem faz é a lei, né? A lei está ligada ao esforço. Então, aqui tem mais uma lição embutida. Jesus não foi até eles enquanto o esforço deles contra a tempestade continuava. Jesus estava na terra ainda. Quanto que alguém é salvo no mar? Vocês já viram o salva-vidas pular no mar enquanto a pessoa está se debatendo? Não. Quando a pessoa não tem mais força nenhuma, eles pulam e resgatam em segundos. Por quê? Enquanto ela está se debatendo, ela morre e mata quem está salvando ela. Porque no esforço dela, ela quer se salvar. Então, ela não pensa que ela tem que se entregar para poder ser salva. Ela quer se apoiar em alguma coisa segura. Então, ela vai lutar até o último segundo. Então, o que o salva-vidas faz? Os bombeiros, quando eles vão nesses resgates, eles só descem quando a pessoa perdeu a força. Porque dela se entrega para ser resgatada. Então, enquanto tiver o esforço da nossa vida, buscando as nossas soluções, Jesus não consegue vir ao nosso encontro. Ele só vem no nosso encontro quando existe o cansaço, assim, não faço mais nada. Vou descansar porque é o Senhor, é o único que pode fazer. Então, quando as nossas forças se esvaem, aí vem toda a força do Senhor. Por isso que a força do Senhor se aperfeiçoa a nossa fraqueza. Ela nunca vai se aperfeiçoar na nossa força. Porque a nossa força fala de nós mesmos. Fala de nós como seres humanos, querendo agir de acordo com o nosso entendimento, com o nosso intelecto, com as nossas, como é que fala? Habilidades. Jesus, ele vai chegar para nós quando nós rendermos a ele aquilo que nos aflige, toda a escuridão. Aí ele vem. E então, lá no versículo 49, diz assim, deixa eu falar mais uma coisa que o Senhor falou no meu coração. Aqui os discípulos, eles estavam em desobediência? Não. Porque o que eles estavam tentando fazer? Passar para o lado de Betsaida, assim como Jesus tinha dito, não é? Com os seus esforços próprios, mas eles estavam na obediência. Só que a nossa obediência tem que estar alinhada ao descanso do Senhor. Porque se a gente quiser obedecer na nossa força, a gente também não vai conseguir receber a vitória que já está proposta para nós. Que é a vitória que vem do céu. Eu ouvi uma vez uma pessoa falar, na hora eu não concordei, hoje eu concordo. Existem soluções que são boas, mas existe a solução de Jesus. Eu não quero na minha vida solução boa, eu quero a de Jesus. Porque a solução boa, ela vem e ela pode dar um refrigério. Mas se ela não é a solução de Jesus, ali na frente pode ter uma vírgula. Agora, a solução de Jesus tem ponto final. Ele fez, está feito e acabou. E a gente só precisa receber. Então, mesmo estando na obediência, enquanto eles estavam no esforço deles, eles estavam indo para o lado certo. Foi Jesus que deu a direção. Mas enquanto eles estavam no esforço deles, Jesus não foi ao encontro deles. Então, Jesus quer nos encontrar no render para ele. Assim, eu não posso, eu não consigo. A minha habilidade não vai solucionar esse problema. E quanto mais rápido isso acontece,
né? Quanto mais fácil a pessoa, né, que está se debatendo ali, ela se rende, mais rápido ela é resgatada, mais rápido ela é socorrida. E assim tem que ser com as nossas vidas. Quanto tempo a gente luta com alguma coisa antes de render? Tentando achar uma solução, né? O plano B, né? Eu já tentei fazer muitos planos B, e quando eu fazia plano B, eu falava assim, Jesus, eu já sei que eu estou errada, vamos voltar para o plano A, sim, o plano do alfa e do ômega. Vamos voltar para o plano A, que daí no plano A eu sei que vai ter solução. Plano B tem sempre algum dano. Então, o plano A é essa rendição rápida. Quanto mais rápido nós entendermos que nós precisamos, no meio de toda agitação, de toda escuridão, de todo mar revolto, a gente se entregar, mais rápido a gente vive o que a gente tem para viver com Jesus, daquilo que Jesus tem para nós, né? Bom, Jesus, ele espera os nossos descansos para entrar no barco. Mas a gente tem que pensar que, enquanto ele não entrou no barco, ele não está parado. E aí, mais uma lição. Sabe o que Jesus, a palavra fala? Que Jesus fez, olha aqui, lá no versículo... Ai, eu mudei, não, a página mudou aqui, correndo. Lá no versículo... Deixa eu achar aqui. No versículo 48 ainda, será? Deixa eu ver. No versículo 48, na segunda parte lá, 48, 49, fala assim, ó, sua intenção era passar por eles, mas quando o avistaram caminhando sobre as águas, gritaram de pavor, pensando que fosse um fantasma. Quando a gente pensa assim, que a intenção de Jesus era passar por eles, aí a gente pode pensar, Jesus, mas Jesus não estava, assim, tipo, preocupado com eles, não era preocupado, né, porque já tinha solução, mas no sentido assim, o foco não eram eles ali, né? Não eram os discípulos, mas esse passar à frente é porque nós precisamos enxergar Jesus. Então, tem duas passagens que falam sobre isso. Moisés, quando ele pediu para ver a bondade de Deus, a glória de Deus, qual foi a resposta que Deus falou para ele? Se coloca na fenda que eu vou passar por você. Você precisa me ver na situação. Me enxerga dentro dela. Eu soluciono. E a outra passagem é do caminho de Emaús. A palavra fala que Jesus fez com que se ele fosse mais adiante. E aí precisou o quê? O convite deles para dizer assim, não Jesus não, porque ele não sabia o que era Jesus, né? Falou assim, não, fica conosco, está ficando tarde. Então, esse passar, e é que como que passar diante deles, é que nós precisamos enxergá-lo no meio de toda a situação. E precisamos convidá-lo assim, ó, entra no barco. Vem no barco que nós estamos, aquilo que nós estamos vivendo. E aí, Jesus, então, ele vai como se fosse passar por eles, mas quando eles gritam que é um fantasma, e é muito mais fácil na hora da escuridão a gente enxergar um monte de fantasma do que enxergar Jesus vindo na nossa direção para solucionar o nosso problema, né? Ali só tinha Jesus vindo para solucionar o problema deles, mas eles enxergaram um fantasma. E aí nós podemos pensar em nós assim, quantas vezes nós fechamos os olhos vendo essas turbulências, né, subirem na nossa vida, e a gente não enxerga Jesus vindo ao nosso encontro, mas a gente enxerga um monte de fantasma. Né? Mas Jesus grita, eu sou, podem confiar. Sou eu que vou solucionar, eu não mudo. Sou eu que estou indo encontro vocês. Eu estou chegando aí. E em Marcos, ele é muito rápido, né? Todas as passagens de Marcos, elas são enxugadas, né? Marcos teve muita pressa em contar assim, Jesus fez. Ele sai de curar enfermo, daí ele vai, ele expulsa o demônio, depois ele sai e multiplica o pão, daí ele já vai salvar eles que estão no barco, depois ele vai... Por quê? Porque mostra Jesus sendo servo, né? Aquele que trabalhava. É a figura de Jesus como servo. Aquele que se humilhou a ponto de ser servo. E quando o Marcos descreve, né, a passagem, ele fala de Pedro.
Para Marcos não interessava Pedro, para Marcos não interessava o que Jesus fez. E a palavra fala que quando Jesus pisou no barco, a tempestade acabou. E mais do que isso, agora eu não sei se é aqui que fala sobre isso ou se é em outro. Espera um pouquinho só. Não, não é aqui não. Em Mateus ou em João, depois a gente pode procurar, mas em um dos dois, fala que a hora que Jesus pisou no barco, imediatamente eles foram transportados para a terra. Imediatamente eles foram transportados para a terra. Ou seja, quando Jesus entra nesse nosso tempo de escuridão, dentro do nosso problema, dentro desse barco, quando Jesus entra, imediatamente nós somos transportados para o tempo da vitória. Só que aí a gente pode pensar assim, mas tem muita coisa na minha vida que ainda eu estou esperando. Mas o tempo da vitória começa de dentro para fora. É lá do barco, é lá de dentro para fora. Ela começa dentro do coração. A gente enxerga a situação diferente, mesmo que ela não tenha se materializado, né? Que nem a Karina trouxe hoje a palavra lá, né? Daí eu falei, opa, lá, já deu a spoiler da palavra, não? Um tanto de spoiler. Que, mesmo que não tenha se materializado ainda a solução, dentro do coração, ela não é só visível, ela é real. Você passa a enxergar a situação diferente. Vem tudo à luz. Você sai da escuridão. Você para de se ver num lugar em que o barco é jogado de um lado para o outro, como se ele não fosse sair do lugar. Você enxerga que Jesus entrou no barco e que a vitória chegou. E ela vai se materializar. Ela vai ser realidade na vida da gente, né? O outro lado é o lado de luz, é onde nós enxergamos tudo claro. É onde tem a calmaria. E ela sempre vai acontecer de dentro para fora. A gente precisa guardar isso daí. Sempre vai acontecer de dentro para fora. Eu anotei aqui, ó, João 6:21. No momento que Jesus entrou no barco, eles instantaneamente foram transportados para o outro barco. Bom, em Marcos termina dizendo que eles ficaram perplexos, mais uma coisinha para a gente pensar na gente, né? Porque eles viram que eles não tinham entendido nada de tudo que eles tinham vivido antes com Jesus. Eles tinham entendido o que Jesus tinha feito na multiplicação dos pães, que Jesus tinha dado para eles, tinha feito a multiplicação, mas conforme eles davam para a multidão, o negócio não diminuía, a multiplicação foi na mão deles também. Quer dizer que quem que teria que ter agido dentro do barco eram eles. Eles não tinham acabado de voltar de uma experiência de expulsar demônio, de curar enfermo, de fazerem coisas sobrenaturais. Eles não tinham vivido com Jesus que a incredulidade tinha travado milagres. Eles não tinham acabado de passar pela multiplicação dos pães e, de repente, o coração deles estava endurecido de novo. Eles podiam ter mandado acalmar a tempestade, porque quando a tempestade é acalmada, primeiro com Jesus no barco, da primeira vez, que é antes dessa passagem, foi antes que aconteceu isso, Jesus estava no barco e ele olha para eles e fala assim, por que vocês não creram? Eles viram acontecer. Por que nenhum deles que estava ali dentro do barco estendeu a mão e não acalmou a tempestade? Porque ainda havia dúvida. Embora eles estivessem vivendo tudo que eles estavam vivendo. Mas isso é uma lição para nós de como o amor do Senhor para com a nossa vida, ele é uma coisa persistente. Ele não desiste da gente. A gente vive situações de milagres e, de repente, numa outra situação, que às vezes pode ser até parecido com o que a gente já viveu, a gente acaba agindo da mesma maneira. Mas sabe o que Jesus faz? Ele vai ao nosso encontro de novo. Mesmo na hora mais escura. Por quê? Porque ele quer que o nosso coração, ele segure tão forte, né? Seja escrito de uma forma tão forte dentro do nosso coração, que a realidade são as soluções que Jesus tem, e elas não precisam ser naturais, aliás, que elas
são sempre sobrenaturais, que em qualquer situação nós venhamos nos preocupar mais como nos preocupávamos antes. Então, a minha preocupação durava uma semana, então ela vai diminuir para 5 dias. Agora, em 3 dias, eu vou estar bem já. Quem sabe, no mesmo dia, eu já vejo todas as coisas, como Jesus quer que eu veja. Então, tudo isso é individual. Mas Jesus não desiste. Ele vem ao nosso encontro todas as vezes. E aí, cada milagre, né? O que isso dá para a gente entender, né? Que cada milagre que nós vivemos carrega sempre uma mensagem de Jesus para nós. Sempre uma mensagem. Uma marca que ele nos faz, mostrando o seu poder em nós, para que a nossa confiança seja aumentada, para nós podermos dar o próximo passo, ou subir o próximo degrau, se a gente for pensar, né? Na nossa escada de fé, subir o próximo degrau. E então eu vou acabar com 2 passagens que vão mostrar acerca disso, né? Hebreus 10, 23 diz assim, ó, agora nós precisamos agarrar com toda a força a esperança que vive já dentro de nós, conhecendo que Deus sempre cumpre as suas promessas. E Efésios 3, 20. Nunca duvide do poder do trabalho de Deus em nós, até a sua conclusão. Ele realizará infinitamente mais do que o seu maior desejo ou do seu inacreditável sonho e excederá a sua imaginação mais louca. Ele fará todas elas, pois seu poder de milagres constantemente nos energiza. Essa é a tradução da Passion. Eu achei, assim, espetacular, que é aquele trecho que fala assim, muito mais abundantemente do que pedimos ou pensamos, né? E ele pega todas as áreas da nossa vida, porque ele fala assim, ó, imaginação mais louca, o nosso maior pedido e o nosso sonho mais inacreditável. E ele faz mais ainda do que nós podemos imaginar, né? Pensar. Então, hoje, eu queria que a gente aprendesse, sim, que guardasse o nosso coração, né? Que Jesus verdadeiramente, ele quer nos levar a andar sobre todas as nossas tempestades. Pedro provou isso. Ele andou sobre a tempestade com Jesus. E eu creio que foi por isso que foi escrito em um desses evangelhos, foi descrito Pedro andando sobre a tempestade, para mostrar assim, olha, eu não estou andando sobre a tempestade para mostrar que eu posso isso. Eu estou andando para dizer que você pode comigo andar sobre as tempestades. Esse poder eu estou te dando para andar sobre as tempestades da sua vida, estando comigo. Amém?